Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 8 de setembro do ano 2025. Gratos a Deus, passamos a primeira semana do mês de setembro, agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Deus é fiel em todas as coisas em nossas vidas. Confie no Senhor, confie no Senhor, não desista do Senhor. Continue firme no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para as suas vidas. 7 graus está fazendo aqui na cidade, 14 graus está fazendo aqui na cidade de Cacequi, nesta hora da manhã, quando são 7 horas, agora sim, e 3 minutos, estamos com 14 graus de temperatura, tempo ameaçando chuva, meio chuvoso, mas gratos ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã de segunda-feira. Começando a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. Convidamos você para que venha compartilhar estas mensagens. Convidamos você para que venha chegar até ali o nosso YouTube, a Bíblia, o mate e o amanhecer, inscrever-se no nosso YouTube, pode ali também clicar, pode ali compartilhar, pode ali deixar o seu like, seu comentário. Por que estamos falando isto? Porque necessitamos da sua ajuda para poder levar a palavra de Deus. Nestes últimos dias tivemos, por exemplo, corte repentino da nossa transmissão. Tampouco tivemos a oportunidade de poder publicar, onde sempre nós compartilhamos nossas lives, nossas transmissões em vivo, já seja nos grupos de WhatsApp, do Facebook, Messenger, YouTube, enfim. Então ali teve um certo impedimento do Facebook, ali impedindo que nós pudéssemos compartilhar. Mas você pode ser um parceiro nosso nisto. Você pode nos ajudar e ajudar muito, não a nós, mas sim a propagação do Evangelho. Levar a verdadeira palavra de Deus para que chegue a mais pessoas. Se você gosta desta transmissão, se você gosta desta programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer, está sendo de bênção para a sua vida, compartilhe com alguém, não esquecendo também de deixar o seu comentário e deixar o seu like lá no YouTube. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe nossa irmã Maria, que já está aqui conosco nesta manhã chuvosa do dia 8 de setembro, onde nós vamos começar neste dia de hoje falar da palavra de Deus. Talvez este tema, o qual nós vamos começar neste dia de hoje, você já tenha visto falar, ou talvez nunca ouviu falar, ou passou por alto, simplesmente passou por alto. Às vezes nós não olhamos os detalhes da palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus e não olhamos os detalhes da palavra. Então, deixamos passar por alto algumas coisas de real importância para nossas vidas, para nossa salvação. Diz a palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo 2, verso número 14. Mas tenho algumas coisas contra ti, que tens os que retêm a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque por tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e para cometer fornicação.
colocou tropeço diante dos filhos de Deus. Agora, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso número 15, que vamos encontrar a palavra de Deus ali também, falando de Balaque. Verso número 15 de 2 de Pedro. Que tendo abandonado o caminho reto, desviaram-se, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o salário da iniquidade. Se eu li bem aqui em Apocalipse, sim. A doutrina de Balaão. O que é essa doutrina de Balaão? Quem é este personagem chamado Balaão? Bom dia, nosso irmão Wilberto. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de segunda-feira. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Para nós poder entender e descobrir a verdadeira doutrina de Balaão, como ele manipulou, como ele convenceu ao povo de que o povo viesse pecar, de que o povo viesse afastar-se do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos descobrir isto através da palavra do Senhor. E para isto nós temos que começar lá no princípio, capítulo 22 do livro de Números, onde diz a palavra de Deus. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, que se encontra junto ao Jordão, perto de Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E tendo os moabitas muito temor diante do povo, pois era muito numeroso, e os moabitas estavam angustiados pela presença dos filhos de Israel. Os moabitas estavam angustiados pela presença dos filhos de Israel. Os moabitas estavam com medo, os moabitas estavam tremendo, os moabitas sabiam da superioridade do povo de Israel. Os moabitas sabiam o que eles tinham feito, como eles tinham vencido aos amorreus, como eles tinham vencido aos amorreus. Ele viu tudo isto. Este homem se chamava Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Depois vamos falar, talvez no dia de amanhã, um pouquinho dos Moabitas e como eles surgiram e como se tornaram inimigos, tremendos inimigos do povo de Deus. Estes homens, ou esta nação moabita, estava com medo do povo de Deus. Preste bem atenção. Eles estavam com medo do povo de Deus. O mundo, mesmo que não demonstre, tem medo do povo de Deus. Aqueles que estão nas trevas e que somente pensam o mal e que querem e desejam fazer o mal contra os seus próximos, têm medo do povo de Deus. E como tem medo do povo de Deus, vão utilizarem a sua língua, o seu dinheiro, para difamar ao povo de Deus. São pessoas maldosas, usadas pelo inimigo da nossa fé, chamado Satanás, o diabo, ou como Belzebu, como você queira chamá-lo, o maligno, são usadas por este personagem também bíblico para
perseguir ao povo cristão. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido. Se nós começamos lá para trás, 2025 anos para trás, vai começar ali no primeiro século, surgir a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um novo tempo, um novo pacto com a humanidade foi realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus manifestando-se sobre a humanidade, nós mostrando o caminho da salvação, nós mostrando a redenção, nós ensinando o caminho para o céu, nós otorgando a vida eterna. Tudo isto o Senhor fez através do sacrifício do seu único Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, em cujo nome existe poder, glória e honra. Tudo isto Deus preparou para que eu e você saíssemos do mundo, saíssemos do pecado, saíssemos da tristeza, saíssemos da amargura, saíssemos da depressão, fôssemos curados, tanto no nosso corpo como na nossa alma. Tudo isto foi conquistado ali numa cruz, cravado numa cruz com pregos nas suas mãos e nos seus pés. E a igreja surge depois da descida do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra. Sobre aqueles 120 que estavam ali no aposento alto, esperando a descida do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. 50 dias eles esperaram. Jesus, depois que ressuscitou, esteve 40 dias sobre a face da terra. Da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição, até o dia de Pentecostes, passaram-se 90 dias. Eram mais de 500 pessoas que estavam vendo no Monte dos Olivos quando Jesus foi levantado para o céu. E vemos no aposento alto dessas 500 pessoas, ficaram ali somente 120. Quer dizer que 380 pessoas aproximadamente foram embora, ou mais, abandonaram, desistiram, não perseveraram esperando aquilo que o Senhor tinha dito que ia acontecer. Não desista do propósito de Deus sobre sua vida. Não desista da sua oração. Permaneça fiel. E ali então surge a igreja do Senhor. O apóstolo Pedro vai pregar por primeira vez a palavra de Deus. 3.000 almas vão se converter. Mas imediatamente vai começar também as perseguições. Vamos ver a morte de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir, o primeiro diácono que existiu na igreja primitiva, e ele vai ser morto, apedrejado. Começa então a perseguição feroz contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, ainda há perseguição? Sim, existe perseguição. Principalmente nesses países de governos totalitários. Existe perseguição à Igreja de Cristo. O espírito de Balaque está sobre eles, porque eles têm medo dos cristãos. Sabe por que têm medo da Igreja do Senhor? Porque Cristo abre as nossas mentes. Cristo nos liberta da escravidão do mundo. Cristo nos dá outro entendimento das coisas. É uma sabedoria sobrenatural que vem do alto e que vai atuar nas nossas vidas, ou na vida daqueles que verdadeiramente caminham com o Senhor. Porque tem muita gente também dentro da igreja
adormecidas. E diante da primeira crítica, diante da primeira desilusão, diante da primeira frustração, se afastam do caminho do Senhor. E Balaque tinha esse temor da igreja de Cristo. Os moabitas começam a perseguir ao povo de Deus. Mas por que eles perseguiam o povo de Deus? Porque eles queriam destruí-lo. Por que queriam destruí-lo? Porque simplesmente tinham medo do povo do Senhor. Estavam com temor, estavam com medo. Não suportavam a presença do povo de Deus no seu meio. Tem lugares que você chega e não vão suportar a sua presença, porque a luz não se mistura com as trevas. E onde chega a luz, a presença do Senhor vai resplandecer no meio das trevas. Já seja em qualquer tipo de reunião, você chega e vai se formar um silêncio no começo, depois vão começarem a interagir, mas sempre com um pé atrás. Agora, o mais incrível de tudo isto é ver cristãos que têm medo do inimigo, que têm medo das trevas, que têm medo de pessoas que servem as trevas. Que está nos dizendo a palavra de Deus? Tendo os moabitas muito temor, muito medo do povo de Deus. As trevas tremem na presença dos filhos de Deus. Quando foram prender a Jesus, lá em João, quando foram prender a Jesus, ali vão levarem Jesus preso, não é verdade? Para crucificar. Mas quando chegam, os sacerdotes, os fariseus, os soldados, toda aquela turba, toda aquela multidão que veio para prender o Senhor, com cordas, com correntes, com armas, entre eles estava Judas. Eles vão chegarem ali e vão perguntarem. É o único evangelho que fala isto. Os outros 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, não vão falar nisto. Mas João sim vai falar. João vai dizer algo interessante que aconteceu ali no momento que vieram prender ao Senhor Jesus, quando vieram levá-lo preso, quando vieram ali para buscar ao Senhor. Vai acontecer algo que eu estou dizendo que nos outros não está dizendo, mas na palavra do Senhor sim vai nos dizer. Veja bem, no versículo número, estou procurando aqui bem para ler somente esse versículo. A quem buscais? Versículo número 4 do capítulo 18. Eles responderam, a Jesus o Nazareno. E Jesus lhes disse, eu sou. E se encontravam também junto com eles Judas o traidor. Ao lhes dizer Jesus, sou eu, retrocederam e caíram por terra. Retrocederam e caíram por terra. Quando eles ouviram o nome de Jesus, quando eles ouviram que Jesus disse, eu sou. Esse eu sou quer dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. O nome de Jesus tem poder, meus amados e queridos irmãos. O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem um poder sobrenatural que o homem natural
não podem entender, não podem compreender esse poder sobrenatural do nome do Senhor Jesus. Eles recuaram, diz a palavra de Deus, e caíram por terra. As trevas recuam diante do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre vão recuar, porque elas não suportam a luz. O nome de Jesus, grave isto na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Grave isto com fogo. O nome de Jesus tem poder. É mais do que uma simples frase que é tão utilizada hoje, até se utiliza como se fosse um ditado. Qualquer boca endemoniada, qualquer boca perversa, fala no nome de Jesus dos nossos dias. O nome de Jesus tem poder, mas eles não conhecem o poder de Cristo. Eles não conhecem o poder desse nome, porque o poder desse nome, ele radica, ele está em homens e mulheres que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, que caminham com o Senhor. Balaque estava atemorizado, estava assustado. Ele não podia enfrentar ao povo de Deus. Assim Moabe disse aos anciãos de Midian: agora essa multidão está se alimentando com tudo que está ao nosso redor, como o boi come a erva, como o boi come a erva verde do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a chamar a Balaão, filho de Beor, intérprete de sonhos, que vivia junto ao rio, na terra dos Amonitas, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e sobre a superfície da terra, e eis que estão acampados de frente a mim. Agora vem e amaldiçoa para mim este povo, porque é mais forte do que eu. Talvez eu possa vencê-los e expulsá-los da terra, porque eu sei que a quem tu bendizes é bendito, e a quem tu amaldiçoas é amaldiçoado. Uma mensagem para quem? Do personagem que começamos a falar nesta manhã. Uma mensagem para Balaão. Balaão, filho de Beor. Este homem era, na realidade, um profeta. Vamos ir nós aprofundando na vida de Balaão. Mas primeiro vamos ver novamente a manifestação de Balaque, do medo, do temor que ele tem do povo de Deus. Ele está dizendo que vai ser muito difícil vencê-lo, que ele não vai poder vencer. É mais forte do que eu, está dizendo Balaque. Entenda isto, meu irmão. Entenda isto. As trevas têm temor dos filhos de Deus. Entenda isto. Agora, isto não quer dizer que você vai sair por aí querendo comprar guerra com os filhos das trevas. Não. Quieto no seu canto, confiando no Senhor, de que absolutamente nada poderá tocar a tua morada. Tem pessoas que têm temor, têm um medo excessivo dos inimigos da fé. E são eles os que têm medo de nós, da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem poder. A Igreja de Cristo é uma instituição divina. A Igreja de Cristo está
formada por homens e mulheres lavados, regenerados, purificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus delegou autoridade para a igreja. Se você lê os evangelhos, nós vamos encontrar que Jesus vai dizer: e eis que tereis poder. Eis que tereis poder. Para quê? Para expulsar demônios, para colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, para pisar sobre serpentes e escorpiões, bichos peçonhosos, venenosos. Nos dá esse poder o Senhor. E se comer coisa mortífera não te fará dano algum. É uma promessa do Senhor. O Senhor nos delegando autoridade, nós dando do seu poder, que se manifesta nas nossas vidas através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isto é a necessidade de nós estar em comunhão com o Senhor, de estar em comunhão com o Senhor dia tras dia, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós reconciliando com Deus, caminhando com o Senhor, porque o poder de Deus está sobre nossas vidas. O poder de Deus está sobre a sua vida. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus em ação. O Evangelho transforma uma vida. O Evangelho transforma uma nação, transforma uma cidade. O Evangelho é poderoso, é um instrumento de mudança. E nós somos agentes de mudança nas mãos do Senhor. Só que ainda não temos tomado, ou neste século no qual nós estamos vivendo, temos retrocedido, temos nós amedrontado, temos nós acovardado, temos nós encerrado entre quatro paredes, comodamente sentados dentro dos templos, louvando e adorando ao Senhor. E alguns ainda mais covardes deixaram de congregar, estão nas suas casas, nos seus lares, dizendo que não é necessário congregar. Por quê? Porque eles estão frustrados com alguma coisa, mas não reconhecem o poder de Deus para transformar uma vida. Pessoas que dizem terem um chamado, quando dizem ter esse chamado que em realidade não tem, saem frustrados e vão para os seus lares começar também a utilizar-se de doutrinas de Balaão para lançar contra o povo de Deus, para trazer confusão, para trazer dúvidas, semeadores de dúvidas, que diz respeito a tudo aquilo que a palavra de Deus fala e que há 2025 anos vem sendo ensinado, porém, hoje eles estão dizendo que está errado. Meu Deus do céu, como necessitamos de uma renovação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como nós necessitamos de um avivamento nas nossas vidas. Clamamos por avivamento na nação, mas não clamamos por um avivamento na nossa própria vida. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero agradecer-te, meu Deus, por este início de semana. Agradecer-te, Pai, porque estamos começando, ó Deus, uma nova semana, meu Pai. Senhor, que Tu venhas abençoar, ó Deus, ao trabalhador, aquele que está na cidade, aquele que está na campanha, aquele que está, Senhor, fora do seu município, em outro estado, em outro país. Senhor, abençoa a vida de cada um deles, ó Pai. Senhor, guarda e protege aqueles que realmente, Senhor, confiam em Ti. Senhor, ensina-nos, ó Pai.
Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Guia-nos, ó Pai, pelo sendero da justiça. Guia-nos, ó Pai, pelo caminho da verdade, da vida. Senhor, que a presença real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja nos dando discernimento, nos dando entendimento para nós caminhar de mãos dadas contigo, meu Deus. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, vamos estar compartilhando a palavra que nós começamos na quinta-feira e não logramos finalizar. Começamos na quinta-feira e com problemas aí que se cortou a transmissão abruptamente. Não foi problema de internet, sim do Facebook. Então vamos compartilhar essa palavra. Logo 20 e 30 horas estamos com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui para saber quem é realmente este nefasto personagem chamado Balaão e que vai acontecer com Balaque. Temos muito para aprender nesses capítulos da palavra do Senhor. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Amém.